Olá pessoal, tudo bem? Sou Antônio Dias. Pessoal, é o seguinte, nosso grupo de ajuda mútua, né, a gente sabe que nós temos duas fases até hoje, tá? Ele foi pensado da seguinte forma, né? Nós temos a fase G1, que ela é de R$ 10, certo? E que ele vai do número 1 até o infinito, certo? Então, quantas pessoas entrarem no G1 vai ser a quantidade de pessoas que nós temos nesse G1, nessa fase G1, certo? Ela é composta por 3 níveis, sendo 6 doações, né? Então, a pessoa entrou com R$ 10, vai receber 60 reais. Desses R$ 60, ele pega 50 e sobe para fase G2, né? Aí lá são 3 níveis. Depois da G2 ele vai para G3. Aí o que nós fizemos? Nós implementamos uma outra fase, que é a G20, também com 3 níveis, tá bom? Então o que acontece? Aqui você entra com R$ 20, certo? E são 4 doadores, né? Então dessas 4 doações, o que acontece é que uma das doações ela vem e faz o derramamento, ela vai para o G1. Então ela sai do G20, né, que seria aqui R$ 20, e desce para o G20, pagando duas pessoas no G1, né? Ele desce para o G1, aliás, tá? E aí o que acontece aqui, pessoal? Diante disso aqui, como a quantidade de pessoas é do 1 ao infinito, o que nós tivemos que implementar dessa forma foi exatamente isso. Do G1 eu subo para o G20, certo? E do G20 eu faço o derramamento para o G1. Certo? Então ele fica fazendo esse loop aqui, do G1 para o G20 e do G20 para o G1, certo? Do G1 eu passo para o G20, né? E novamente eu venho as 4 sustentabilidades e desce para o G1. E assim eu fico nesse loop aqui eterno, ok? Só que detalhe, pessoal, a gente sabe que a fila do G1 ela cresce demais. Então, para isso, foi pensado que nós temos que ter uma terceira fase, tá bom? Que é uma terceira etapa do projeto, que seria da seguinte forma. Nós temos aqui o G1, G20, e nós temos que implementar uma terceira fase, que é a fase G40. Nós hoje estamos, nossa fila do G1 está chegando a 450 pessoas, nós temos hoje 425 pessoas, certo? Mas a nossa meta é chegar em 450 para a gente implementar a fase G40. Como é que vai funcionar essa fase G40? Para você entrar na fase G40, você tem que estar na G1, passar para a G20 e aí sim você entra na G40, ok? E aí, o que acontece aqui é que para da G40, você vem, né, as cotas de sustentabilidade da G40, elas vêm e são derramadas no G20, tá bom? Então, todas as cotas de sustentabilidade, que seria uma por pessoa, né, ele vai, uma por planilha, aliás, ela vai ser derramada aqui no G20. E as cotas de sustentabilidade do G20 vão ser derramadas no G1. Então, com isso, olha só o que eu fiz aqui. Ó. Do G1 eu passo para o G20, do G20 eu passo para o C40, para o G40, do G40 eu retorno para o G20, e do G20 para o G1, e assim sucessivamente. G1 para o G20, G20 para o G40, e eu fico fazendo esse loop aqui eterno. Agora não é mais só um infinito, agora são dois infinitos aqui, tá bom? Nós temos um 8 sobre 8. E eu fico fazendo esse movimento aqui eternamente, tá bom? Detalhe, pessoal, para que o G40 também possa pagar o pessoal, tá? Nós, no G1, nós priorizamos as pessoas abaixo do número 100, elas estão sendo pagas, né? O G20, a gente priorizou as pessoas do 101 até o número 300. A gente formou uma fila com 200 pessoas e depois liberamos para o grupo inteiro. Só que prioridade primeiro para os recebedores seria do 101 até o número 300. E a gente abrindo a fase G40, nós vamos dar prioridade às pessoas acima do número 301. Como a nossa meta é 450, então vai ser do 301 até o 450. Assim que nós posicionarmos as primeiras 100 pessoas, tá, no G40, aí nós abrimos o G40 para todos os participantes, desde o 01 até o infinito. E todos os participantes participarem do G40 também, tá bom? Então, assim, ó, pessoal, o G40, ele vai, nós vamos ter nele, tá? Ele vai ser fila única também, certo?
só que só até o momento em que nossa fila chegar ao final. Vamos supor que, enquanto as pessoas estão entrando aqui, nós atingimos aqui, por exemplo, lá o número 500 pessoas na fila do G1, certo? Então nós temos aqui 500 pessoas no G1. Aí o que nós vamos fazer? Acabar as pessoas na fila do G1. Agora não temos mais pessoas para colocar nem na G20 nem na G40. O que que a gente faz? Nós tornamos as planilhas do G40, todas elas como planilha com giros independentes, tá bom? Então, cada planilha dessa, elas vão ter um giro independente. Então, elas vão ser formadas por um recebedor, né? 4 doadores, ok? E no meio nós vamos colocar 2 pessoas que já pagaram, certo? Então, a gente vai formar um time com 3 pessoas, cada planilha vai vir com 3 pessoas, o recebedor e essas 2 pessoas aqui vão se encarregar de trazer os indicados aqui, tá bom? Isso porque se parar de entrar pessoas no G1 e no G20, nós temos que fazer isso no G40. Transformar as planilhas em planilhas independentes para que a gente possa, cada planilha, trazer seus próprios indicados. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que eu estou aqui, eu sou um desses 2 aqui. Eu trago minhas 2 pessoas, certo? Eu já automaticamente, eu já passo para onde? Eu já passo para uma nova planilha e aquelas 2 pessoas que eu indiquei, elas estão ali também. E aí o que que acontece? Essas 2 pessoas têm que trazer 4. Não só elas, né? Eu também ali vou ajudar a trazer as 4. E assim vai funcionar. Tipo os tabuleiros. Então, uma pessoa, né? Aí tem mais 2 pessoas aqui que elas trazem 4 convidados. Para melhorar ainda esse negócio, nós vamos fazer o seguinte: vamos supor que esse cara aqui trouxe as 2 pessoas dele, certo? Então ele pega e ele gira independente, ok? Então ele vai ali e forma um time. Eu já falei isso, né? Já falei isso aqui. Ele acaba formando o time com essas 2 pessoas. E quando esse cara aqui trouxe as 2 dele, aí esse do meio recebeu as 4 doações que ele tem direito. E esse cara aqui, ele teria que fazer uma reentrada aqui no G1, certo? Então, do G40, ele tem que fazer uma reentrada no G1, se ele quiser continuar participando, né? Porque muita gente vai acabar não fazendo essa reentrada, mas seria bom se as pessoas quiserem continuar participando do G40, ele tem que fazer uma reentrada no G1. Com isso, se a gente tiver essa retroalimentação aqui no G1, o G1 nunca para de crescer e o G40 continua funcionando normalmente, cada planilha com um giro independente, tá bom? Nós temos que controlar isso aqui como o processo de giro, tá? Ele é feito, a divisão da planilha, nós vamos ter que ter um sistema para poder fazer isso aqui, essa divisão, porque fazer na mão ele é muito trabalhoso, tá bom? Ficar dividindo aqui planilhas durante o dia é muito trabalhoso, que a gente vai ter aqui 10, 20, 30, 50 planilhas para dividir durante o dia, isso dá muito trabalho. Então a gente vai precisar de uma plataforma que faça isso aqui. E eu já tenho a plataforma prontinha para poder fazer isso aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Nós vamos implantar o G40 porque a gente precisa manter esse loop infinito aqui. Do G1 eu passo para o G20, do G20 eu passo para o G40, do G40 eu derramo no G20, do G20 eu derramo no G1 e assim eu vou ficar fazendo esse loop eterno aqui, tá bom? Vocês vão verificar que isso funciona e que, é lógico, tem que haver entrada de pessoas. Se parar de entrar pessoas, o negócio todo para. Mas enquanto estiver entrando pessoas, a máquina, a engrenagem em si, ela está funcionando e está funcionando muito bem, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá aí, pense.